Olá, meus amigos, como de costume, estou aqui mandando um vídeo resumindo os principais pontos do nosso último encontro do seminário, acompanhando Lacan. Nosso último encontro foi a aula 6, onde a gente estudou capítulo 16, 17 e 18 do seminário de Lacan. Capítulo 16 tem como título A Carta Roubada e, ao meu ver, é um dos mais importantes desse seminário, em que a gente vai encontrar logo no início do capítulo a ideia de que probabilidade, causalidade não é o elemento que está no real, mas sim é um produto da introdução da ordem simbólica no mundo humano. E o próprio sujeito do inconsciente é um elemento que integra essa ordem simbólica, que integra essa cadeia significante. É o sujeito como um elemento dessa cadeia. E essa ordem simbólica não é aleatória. Ela é formada por leis, ela é formada por combinações muito semelhantes a uma máquina e que determinam o nosso futuro, nossas escolhas, nosso destino. E é por isso que Lacan traz o conto de Edgar Allan Poe, A Carta Roubada, para nos mostrar como o significante, como a combinatória simbólica produz efeitos em quem se relaciona com ela. Quer dizer que o destino e a causalidade não são elementos existenciais, mas sim elementos ordenados pelo campo do discurso. O inconsciente, portanto, é um circuito simbólico que produz efeitos em quem o habita. Quando um paciente está falando, ele está colocando em cena esse discurso, esse ordenamento simbólico que o determina. E muitas vezes, essas cartas que estão determinando o nosso paciente podem mudar de lugar, mudar de função e ajudar muito na diminuição do sofrimento e das repetições. Esse campo do simbólico é pré-existente ao sujeito, está ali antes de ele nascer, está ali já sendo processado, articulado antes mesmo do sujeito nascer. Isso é muito interessante, principalmente na clínica com crianças. E outra questão importante desse capítulo é quando Lacan nos diz que o analista é depositário dessas cartas roubadas, é depositário dessas cartas perdidas dos pacientes. O analista recebe essas cartas, trabalha com essas cartas, mas deve cobrar caro para não ficar capturado no jogo do inconsciente pulsional do paciente. Assim como fez Dupin, quando cobra da polícia para procurar essa carta, mas, ao mesmo tempo, cobrando da polícia, ele tira o corpo fora. Ou seja, quando Dupin cobra para se envolver nessa teia da carta roubada, ele cobra justamente para não ser afetado por esse jogo inconsciente, pelos efeitos dessa trama simbólica. Então, o analista também cobra caro para articular essas cartas, mas para não ser abocanhado, capturado, enrolado pelo inconsciente do paciente, para não ficarmos aprisionados
no circuito inconsciente dos pacientes. Então esse é o capítulo 16, em que a gente estuda a importância do conto A Carta Roubada. E o seminário continua com o capítulo 17, Perguntas àquele que ensina, capítulo ainda mais fundamental que o capítulo anterior, em que Lacan começa a questionar em que registro está a morte. Por que Freud escolhe essa palavra? Que relação a morte tem com o simbólico, com a repetição? E volta a fazer a crítica do eu, dizendo que o sujeito do inconsciente, ele não é um sujeito apenso ao eu, mas um sujeito determinado pela linguagem inconsciente, pela gramática inconsciente, pelas cadeias significantes do inconsciente, determinado pela letra, né? Pelas cartas que produzem aquilo que a gente chama de destino. O eu, por sua vez, é aprisionante. O sujeito como tal, o sujeito que fala, o sujeito da linguagem, não se realiza no eu, mas se realiza no jogo dos símbolos. Isso é muito importante, né? Ele vai determinando aos poucos com o que nós trabalhamos. E volta a falar da resistência, dizendo que a resistência, ela se ergue no paciente quando o analista força a barra. Já a transferência tem mais a ver com insistência. Muito interessante, né? E falando disso, ele toca numa questão fundamental para nós, de que o desejo, como tal, nunca é nomeado. O objeto de desejo do paciente, o desejo do paciente, nunca é nomeado. Porque o objeto do desejo não tem nome, né? Ele não tem essência. Então o desejo é sempre desejo por algo sem nome. Desejo de desejo. E aí ele linka para a questão da ideia de que os sonhos são realizações de desejo, nos fazendo compreender que realização de desejo não é a mesma coisa que satisfação de desejo. Satisfação de desejo é imaginária, como se a gente pudesse acreditar que o desejo vai ter um objeto que o satisfaça. Realização de desejo tem mais a ver com a produção, com a montagem, tem mais a ver com a elaboração do desejo enquanto manifestação da estrutura. Manifestação do sujeito nesse jogo de dados em que ele está articulado, com a falta, portanto. Então o desejo não aparece na fala do paciente. Ele é, propriamente, aquilo que faz a fala. Já a satisfação do desejo é imaginária. Então, o imaginário tem a ver com a realidade, com as satisfações, e o simbólico tem a ver com a particularidade e com a impossibilidade de dizer do seu desejo. Então, o simbólico é o suporte do que é singular, do que é separado de tudo e de todos. O imaginário é a realidade compartilhada. E depois ele vai nos falar que o real, assim como o simbólico e o imaginário, também comparece à estrutura inconsciente do sujeito, mas comparece
sempre como um desconhecido, um desconhecimento, mas necessariamente atrelado ao simbólico, senão ele não toca o sujeito, né? Então o real, para tocar o sujeito, tem que estar enlaçado ao simbólico. E por fim, ele nos fala também da capa do livro, da cena do Santo Sacrifício e dos soldados jogando dados aos pés de Cristo para ver com quem ia ficar com qual peça da roupa de Cristo, para nos dizer que o simbólico ele tem essa função de profanação, essa função de rearticulação dos nossos dramas imaginários. O simbólico permite a gente rearticular as nossas fixações imaginárias, nossos dramas imaginários, as nossas paixões. Porque no fim das contas, né, nós somos apenas produto desse jogo simbólico. E ele fala um pouquinho também nesse capítulo sobre o término da vida de Édipo no drama edípico, né, na trilogia edípica, na parte Édipo em Colono, que ele vai dizer: Édipo, agora que eu não sou mais nada, é que me tornei homem. Lacan vai dizer que ali está também o que seria o fim de análise, que seria a cura, né? O momento em que há uma destituição das miragens, das identificações, em que há um esvaziamento, uma desmontagem dessa invenção que cada um fez de si. É nesse momento que nos tornamos nós mesmos, que nos tornamos sujeito de desejo, sujeito de falta. Quando nos compreendemos puro efeito desse jogo de significantes que nos determina. Muito interessante. E o capítulo 18, o desejo, a vida, a morte, mais importante ainda, faz com que a gente consiga articular agora a noção de pulsão de morte, de repetição e de desejo. Desejo faz a gente deslocar o estudo para a noção de libido como a quantificação do investimento desejante nos objetos. Mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar que o desejo não tem um objeto. O desejo investe nos objetos do mundo que estão sobrepostos à questão da falta de objeto. E esse desejo, portanto, nasce da falta a ser. Então, o desejo diz da falta de ser, de todo ser falante. O que a gente tem, então, é notícias do desejo apenas como efeito dessa falta, porque o desejo, por si mesmo, o seu objeto nunca é nomeado. Então, o objeto de desejo nunca é nomeado, porque ele não há. Então se sabe do desejo apenas pelos seus efeitos. E é justamente por haver uma falta de ser que é possível o ser se interrogar, se questionar, porque algo falta nele. Se não houvesse falta do ser, ele não teria como se olhar, se observar, se pensar e desejar.
Então, esse ser que pensa ser não tem essência, é justamente falta a ser. É fundamental na psicanálise. Então, esse desejo que movimenta o ser humano é anterior ao ser e à palavra. É da onde jorra a existência do existir desejo. Então, o desejo é inapreensível. Assim como sexual, desejo sexual, em psicanálise, em Freud, não tem a ver com o desejo pelo coito, o desejo pelo sexo, como a gente conhece na fala coloquial, né? O desejo sexual em psicanálise é justamente a expressão que marca o desejo por um objeto que é inapreensível. O que é o desejo sexual, né? Não é o desejo pela cópula, mas é o desejo por algo que não tem uma determinação. Quando o analista trabalha com um paciente, empurrando o paciente à ideia de que ele deve satisfazer o seu desejo, ou pensando que o paciente deve alcançar esse objeto do qual ele busca, ele está fazendo uma psicanálise equivocada. Porque ele está trabalhando com a ideia de que esse objeto no qual o paciente busca é alcançável. Isso vai fazer o paciente levantar defesas. O que Lacan nos diz que isso é a resistência do analista. E aqui ele marca essa frase importante: só há resistências do analista. O analista deve trabalhar para que o desejo seja nomeado, para que o desejo seja apresentado. Isso quer dizer trabalhar para que o desejo possa se articular na cadeia significante, na cadeia simbólica. Nomear o desejo não é nomear o objeto de desejo. Nomear o desejo significa dar um lugar de existência para a falta na cadeia simbólica. Então, nomear o desejo não é dizer o seu desejo, né? Mas é fazer o desejo existir na cadeia significante e, portanto, subjetivá-lo. Portanto, poder ali ter sujeito. E isso nos ajuda também a pensar o que é a interpretação do psicanalista, que não é pedagógica e nem esclarecedora, não é nomear o que a pessoa quer, ou fazê-la ir atrás do que ela quer, né? Mas é fazer uma intervenção que permita o desejo ser dito. O desejo enquanto estrutura faltante ser dito pelo paciente. Ser dito, volto a dizer, né? Reconhecer um lugar dessa falta na cadeia simbólica. Se a gente não faz isso, a gente corre o risco de viver como Édipo viveu, né? Teve uma vida totalmente determinada pelo discurso dos oráculos, pelo discurso que lhe antecedeu, né? O seu destino não foi seu. O seu destino foi determinado pela cadeia que lhe antecedeu. Então, nomear o desejo é poder ser sujeito daquilo que deitou sobre nós antes da nossa existência. Então é isso que nós estamos vendo nesse capítulo de fundamental. Que falar, nomear o desejo é fazer existir aquilo que, portanto, não existiu ainda no campo do sujeito. O desejo está, portanto, no rolar dos dados, na articulação dos símbolos e não no jogador. O desejo não está no eu que pensa e decide. O desejo está na articulação dos significantes que habitam o ser.
capítulo fundamental.